E agora é a nossa vez. Vamos que te vamos. Olá pessoal, começando mais um Flipcast e no episódio de hoje a gente fala sobre as oportunidades de mercado com a geração prateada. Afinal, segundo a ONU, o mundo conta com quase 1 bilhão de pessoas com mais de 60 anos e esse número deve dobrar, então esse mercado aí vai dobrar até a metade do século 21. Mas antes de a gente abordar esse assunto, vamos às apresentações. Eu sou o Felipe da Flip Estratégia e quem está com a gente também é o Tonho. E aí, pessoal, tudo bem? E a Bárbara. E aí, galera, tudo certo? O que é o Flipcast, Tonho? E aonde que a gente encontra ele? Flipcast é uma iniciativa da Flip Estratégia que visa conversar com os empresários sobre negócios, marketing digital, tecnologia e inovação. Assuntos que só da gente discutir, a gente já consegue agregar valor e agregar novas rotinas à nossa empresa e fazer com que isso transforme os nossos negócios. Essa é a ideia do Flipcast e é isso que a gente vem para somar nas empresas. Bárbara, onde que a gente encontra todo esse conteúdo? Bom, a gente está online no Spotify, a gente também está lá no nosso canal do YouTube, Flip Estratégia. E quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, gosta de ler um pouco mais, a gente também tem conteúdo especializado em flipestrategia.com.br. Hoje nós vamos falar da geração prateada. Muito bem! Flipcast de hoje, então, vamos falar sobre as oportunidades de mercado com a geração prateada. Mas, afinal, quem faz parte dessa geração? O que é a geração prateada? Mas quanta besteira tu tá falando, Deus me livre. Ai, meu Deus do céu. Não. Então tá bom, vamos que te vamos mesmo. A geração prateada são os consumidores de 60 a mais, que são uma faixa do mercado agora que a gente começa a enxergar mais, a prestar mais atenção, principalmente pelos seus hábitos de consumo e esse aumento muito representativo da longevidade. E essa vida é tão longa, né, Bárbara, que esse fenômeno aí já está sendo chamado de tsunami prateado. Tonho, complementa para a gente esse conceito. A geração prateada nada mais é do que a geração que chega aos 60 anos e ainda consegue muitos anos de qualidade de vida. Isso tudo proporcionado pelas revoluções que a gente teve durante o século XX e agora século XXI, em relação a acesso à saúde, acesso a cuidados, acesso à alimentação mais adequada, né? E isso tudo resulta no quê? Numa parcela da população cada vez maior acima dos 60 anos. A gente sente, na nossa geração dos pais aqui, que a vida deles, ao se aposentar, ela ainda tem muito do que ser vivida, né? E o que isso representa para as marcas e o mercado? Representa uma oportunidade, representa uma visão de quem consegue se adaptar antes, né? Justamente por quê? Porque essa parcela da população, ela já trabalhou a vida inteira, ela é dona de um capital muito alto, muito forte, e ela agora tem tempo de aproveitar a vida. Acredito que, enquanto a gente estava pensando nesse conteúdo, veio o insight de que, poxa, hoje a gente trabalha pelo menos, quando pouco, 8 horas por dia. Então, a população ativa do Brasil, ela trabalha pelo menos 8 horas por dia. E um aposentado, ele dobra o seu tempo livre do dia, porque ele não trabalha mais, na teoria. Ele pode ter um emprego, mas ele está disponível mais tempo do dia, certo? Além, então, dele ter uma autonomia e liberdade financeira, ele também tem mais tempo. E tudo isso gera oportunidade. E aí é o momento das marcas abrirem os olhos e começarem a pensar em como conversar com essa parcela da população. Que oportunidade para o mercado, hein, Tonho? A gente tem, né, Bárbara? A gente tem aí uma boa parcela da população que gerou riqueza e guardou essa riqueza e agora tem tempo para gastar. Então, mais do que nunca, as marcas precisam se preparar para esse consumidor. E o que os especialistas preveem é que até 2050, o Brasil, principalmente, seja um dos países mais velhos do mundo. Né? Não velho de idade, né, de colonização, mas que tenha idosos, né? Então, hoje a gente tem 30 milhões de idosos
no Brasil. E um dado muito interessante, avaliando toda essa disponibilidade de tempo e de consumo, é que os idosos eles têm buscado muita qualificação também, o que faz diferença para ocupar esse tempo livre ou para se profissionalizar em algumas coisas que eles gostariam a vida inteira, porque agora o mercado está dando ferramentas e também outras oportunidades, isso aí, outras oportunidades para eles. E uma coisa muito interessante aqui no Vale do Taquari, né, que a gente está falando de Rio Grande do Sul, no Vale do Taquari a gente tem 38 cidades, né, a Flip fica em Arroio do Meio, mas em 2019 o nosso estado já tinha ultrapassado o número de pessoas mais velhas do que pessoas mais jovens. Os dados do IBGE apontam, inclusive, que aqui no Vale do Taquari a gente tem 71 mil idosos, né? Pessoas com 60 a mais. Então, é uma gama de oportunidades para as marcas. Como a gente tem se posicionado também para esse mercado, né? 70 mil pessoas equivale a 20% do Vale do Taquari, né? Aí a gente vê o tamanho dessa oportunidade, o tamanho da atenção que as marcas precisam dar para essa parcela da população, né? A gente sente que o universo da publicidade, ele sempre é um braço de tecnologia, de novidade, de inovação na nossa vida. Porém, é preciso pensar no poder de capital que existe, né, nessa população com mais de 60 anos. São pessoas que já trabalharam a vida inteira, que construíram a sua estabilidade financeira e que hoje tem muito mais possibilidades de investimentos do que as pessoas aí que estão iniciando sua vida com 20 anos na faculdade, cheia de planos sim, cheia de coisas para aprender, mas que ainda precisa angariar fundos para de fato ser um consumidor efetivo no mercado e não depender mais do auxílio dos pais e aquela história toda. Então, aqui a gente vê um movimento já de algumas marcas investindo e fazendo testes para captar essa parcela da população com mais de 60 anos, né? A gente vê, por exemplo, empresas como a Nestlé com iniciativas de produtos alimentícios com valor nutritivo diferenciado para pessoas que já precisam de um complemento, assim por diante, empresas de seguro, de saúde, né, com produtos um pouco mais específicos que conversam melhor com as pessoas acima de 60 anos e conseguem agregar valor para elas, não só na ideia de que a pessoa acima de 60 anos precisa de remédios, de medicamentos e de uma enfermeira, né? A pessoa de 60 anos ela tem muito a viver, muito a viajar e conhecer e desfrutar de confortos e assim por diante, né? Então, é um mercado muito forte e que, de fato, a gente precisa voltar os olhos para colher frutos. Bom, levantando esses números aí, aqui no Vale do Taquari, então a gente pode ter noção quanta gente está aguardando aí para o retorno dos bailes da terceira idade, né, depois do Covid. E aí a gente percebe que existe toda uma economia por trás disso, uma movimentação, né, econômica na questão das casas de festas, dos transportes, do consumo, o vestuário, né, para preparar essas pessoas para poder sair. Olha só, a gente está falando números muito, muito grandes. E ainda trazendo esse assado aí para o Vale ou para o Rio Grande do Sul, tem mais um dado interessante do Rio Grande do Sul que a gente não pode deixar passar. O bairro com o maior número de pessoas com 60 anos ou mais fica aqui no Rio Grande do Sul, fica na cidade de Porto Alegre. O bairro Moinhos de Vento tem uma população aí com 60 ou mais de 34%. O segundo bairro com a maior população acima de 60 anos do Brasil também fica em Porto Alegre. É o bairro Farroupilha, e seguido aí em terceiro lugar pelo bairro Independência, com 30%. E aí só depois vem Copacabana, no Rio de Janeiro, que as pessoas acham que no Brasil é o lugar onde tem a maior população com 60 anos ou mais, mas na verdade aí o pódio, né, os 3 primeiros lugares estão em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E a gente consegue
entender esse movimento e perceber como está cada vez mais ativo, porque Fazenda Vila Nova, que é uma cidadezinha aqui do Vale do Taquari, né, uma cidade pequena, ela tem estruturado um complexo para pessoas idosas. Então, eles têm separado um espaço de 14 hectares que vai ter de tudo, assim, serviço de saúde, restaurante, quadra de tênis, piscina, salão de beleza. É um condomínio fechado para oferecer o que há de melhor em serviço, tudo pertinho, tudo conectado, para que as pessoas tenham a maior qualidade de vida no único espaço, né? Então, é algo que está acontecendo aqui na nossa região. As pessoas têm visto o quanto é primordial a gente olhar com atenção para essa turma. Essa parte dos condomínios para terceira idade a gente vê bastante em seriados e filmes americanos, né? Claro, porque lá eles já estão numa outra fase econômica, digamos assim, e a pessoa, ela consegue, uma parcela da população, com certeza, consegue chegar na terceira idade e manter um nível de qualidade de vida alto, né? E esses condomínios aqui já pegou a febre do condomínio fechado. Mas o condomínio fechado para a terceira idade, onde vai existir ali um leque de atividades, onde a pessoa vai poder desfrutar e aproveitar a sua aposentadoria com segurança e tudo mais, acredito que é um nicho de mercado que só tem a aumentar aí, e legal que já existe essa iniciativa aqui no Vale, né? Eu lembro que Veranópolis também é a cidade no Brasil com a maior média de idade. Então, claro, Veranópolis é uma cidade pequena, mas percentualmente existem uma parcela muito grande de pessoas lá acima de 75 anos, né? Então, também ali a gente nota que a qualidade de vida que se tem aqui no Rio Grande do Sul e o acesso que se tem à saúde, cuidados e uma alimentação melhor faz toda a diferença. E eu sinto isso principalmente nas cidades menores, não tanto nas cidades grandes, né? Apesar de Porto Alegre aí ter despontado com bairros com maior faixa etária per capita, aqui, por exemplo, em Arroio do Meio, eu tenho certeza que a disponibilidade do sistema de saúde, por exemplo, é muito maior e melhor do que numa grande cidade do centro do país. E isso faz com que a terceira idade e os 60 a mais aí, daqui a pouco vai ter uma quarta idade, de repente, eles consigam ter uma qualidade de vida que perdura aí por muito mais tempo, né? E não só a saúde física, né, Tonho, mas a saúde mental também que o interior proporciona, né? Poder ver os seus vizinhos, conversar mais com pessoas, interagir, morar pertinho aí de um centro urbano, onde que essa pessoa possa ser independente, às vezes nem necessitar de um carro para se deslocar à farmácia, se deslocar ao mercado. Então, ela também pode ter uma vida muito mais ativa. Bom, o especialista aí, o Martin Henkel, da Senior Lab, ele criou o conceito de Ending in Market, né? E ele fala muito como as empresas precisam implantar esse conceito e uma preparação do mercado para o envelhecimento dos consumidores. Então, tu imagina nessas cidades aí que vocês citaram, né? O quanto os negócios têm que preparar para receber essa parcela de consumidor, desde rampas de acesso, cadeiras, outras questões relacionadas à segurança. E a rede de supermercados Assum aí já está se preparando para isso. Eles já disponibilizam lupas pertinho ali dos check-out de preços, né? Para que essa população possa levar as embalagens e conseguir ler o que está escrito ali. Então, acho uma iniciativa bem legal e é um exemplo na prática aí de Aging in Market, conceito, então, criado pelo Martin Henkel. E uma questão que a gente também tem que pontuar aí para o pessoal que está nos ouvindo não ficar triste nem chateado, que a gente não está aqui falando de velhice, assim, de mobilidade. A gente está falando sobre idade, né? Hoje em dia não é mais uma questão de tu ser jovem ou tu ser velho, né? A tua idade hoje te coloca em diferentes oportunidades. Então, por isso mesmo que a gente precisa olhar para essa parcela, porque apesar desses recursos novos que as marcas estão disponibilizando,
essa parcela da população tem se adaptado muito e tem buscado, né? Bom, se eu já enxergo um pouco mal, então, para mim facilita muito e tudo bem, não é uma limitação. Eu quero comprar mais e melhor, né? Eu quero saber do meu produto. E essa pesquisa que a gente trouxe hoje, que o Tonho citou antes, que foi desenvolvida pela Hype, pela Pipe, traz essas características, assim, a gente entender que a geração prateada, ela consome de forma diferente, ela tem prioridade diferente, mas ela quer se identificar, né? Ela já não é mais jovem demais, ela não é totalmente old, né? Super atrasada. Ela tá aqui, ela tá agora, ela tá se transformando e ela tá se profissionalizando. E como que a gente vai oferecer os nossos produtos para que, como o Lipe comentou, né, vai ter uma lupa na nossa loja, ou a gente vai trabalhar mais online? Será que esse público está ali? E é esses pontos que a gente tem que prestar atenção, né, e englobar essas pessoas. Isso aí é inclusão digital, né, inclusão social e digital, inclusive. A pandemia fez isso, né? A gente sentiu assim, lá em casa, pelo menos, os meus avós, eles meio que se obrigaram a criar uma familiaridade com o celular, com o WhatsApp. Eu sinto também, por exemplo, as pessoas mais velhas já se encorajando a fazer um pedido online, e mesmo que não seja às vezes online, mas, poxa, já faz o rancho por telefone para enviarem para casa dela, ou então o pedido da farmácia, que eram coisas que a gente nem pensava há pouco tempo atrás, e que a pandemia chacoalhou a rotina de todos e fez com que eles pensassem assim, poxa, aprendendo a utilizar tudo que eu tenho no meu celular, eu consigo facilitar minha vida, otimizar meu tempo e às vezes até consumir coisas que eu não estava acostumado a consumir. O iFood, um app de mercado, um app de farmácia, tá tudo hoje tão à mão no nosso celular, e por que não estar mais fácil para essa galera que está chegando nos 60 e muito mais que 60, né? Cada vez mais. Eu quero trazer um dado da minha mãe, tá? Ela que está nos ouvindo aí, com certeza, no seu smartphone. Mãe, beijo, te amo, mas eu vou falar a tua idade, tá? Ela tem 70 anos. A pandemia proporcionou que ela fizesse o home banking, né? Pela primeira vez, e ela amou isso. Isso vai ser uma herança que pós-pandemia ela não vai mais ir no banco, ela não precisa mais ir. Então tá aí uma prova que essa geração ela tá apta a aprender também sobre tecnologias, né? Ela tem um tempo livre, ela quer aprender e aprende mesmo de fato para que a sua vida útil aí seja cada vez melhor e mais longe. Essa geração ela tem quebrado qualquer estereótipo, né? Eles realmente querem aprender o que não sabem, mas carregam um horror de informação armazenada, né? Então, essa pesquisa da Hype traz um dado de que no Brasil, os prateados ou os 60 a mais, né, eles não são fiéis a nenhuma marca, eles não se identificam 100% com, nossa, essa marca aqui é tudo para mim, eu sou essa marca, ela fala comigo. Todo mundo, né, se a gente parar 2 segundos agora e pensar assim, a marca que eu amo, eu já tenho a minha na cabeça, né, depois de Flip Estratégia, e com certeza quem está nos ouvindo também pensa em marcas que se identificam, e essa parcela da população, segundo a pesquisa, não tem marca definida, né, eles não, tipo assim, essa aqui realmente fala comigo, isso não existe. Então a gente precisa usar esse vácuo aí para se posicionar. E outra coisa, nessa pandemia, como o Lipe comentou, que gerou tantas descobertas para esse público que estava em casa, que estava isolado, que estava longe da família, o SPC Brasil divulgou que 60% desses idosos dos 60 a mais gostariam de ter mais contato com o celular, querem estar mais conectados para manter as relações com a família. Então, né, gente, é algo assim muito profundo mesmo. Atenção, marcas. Criem produtos
que promovam pertencimento dessa geração que trocou o seu pijama pelo casaquinho esportivo. São avós aí que, quando eram adolescentes, ouviam Beatles. Eles passaram pelo movimento hippie. Eles tiveram aí pela primeira vez o contato com a pílula anticoncepcional. E, assim como eles estão a fim de aprender, né, marcas, eles querem marcas que eles se sintam identificados. Então, assim, tá aí uma baita oportunidade de mercado, criar produtos ou marcas que gerem esse sentimento de pertencimento para essa geração. A gente vê aí todo um trabalho muito voltado para jovem. Toda vez que lança uma rede social nova, ela é completamente voltada para jovem. A gente viu isso, né, nos últimos lançamentos. A gente pode falar do TikTok também, né? A gente vê TikTok em massa, jovens, esporte e tal, e a gente não vê a promoção de algum produto, serviço ou tecnologia que seja específica para esse consumidor ou que também vá atender esse consumidor, né? E falar em rede social, gente, essa geração, ela está descobrindo uma coisa muito legal e eu quero trazer aqui. Então, por favor, quem está ouvindo, ajudem os seus pais, ajudem os seus avós a encontrar os amigos de infância, os colegas de aula, que às vezes foram morar em outro lugar, ou em outra cidade, estado, país, e agora a gente vê um resgate. E aí vem, né, a mãe, a tia, a avó dizendo: ai, tu sabe quem eu encontrei no Facebook? O meu colega de aula lá de tal e tal e tal idade, vê, agora ele é casado, os filhos dele moram não sei aonde, tarará, tarará. Então, e às vezes a gente não vê muito isso nem das plataformas fomentarem isso, né? A gente pode falar aí, próprio Facebook, né? Ou alguma rede social sênior, então, ou uma rede social aí para esse movimento da geração prateada, para segurar esse tsunami prateado. Eu me lembrei de uma história do meu pai. Meu pai, a partir do Facebook, ele encontrou a galera do segundo grau, do ginásio, né? Ele faz ginásio. E eles aí marcaram uma janta e tal, e ele foi a Santa Cruz, então, foi onde ele cresceu, para encontrar essa turma. E eu acho que isso é bem, bem importante e válido, né? E o Facebook, ali na Flip, a gente nota pelos números, a gente está sempre avaliando números e dados, como ele tem um comportamento de compra, um comportamento mercadológico mais forte do que o próprio Instagram. A gente sente que o Instagram, o TikTok, eles são a onda do momento, eles são aonde os jovens estão e onde as tecnologias mais aparecem, né? Seja no Reels, seja com memes, sejam notícias que viralizam absurdamente rápido, né? Mas no Facebook, o Facebook, ele pegou mais no gosto dessa galera de 60 a mais, e a gente sente no resultado comercial dos clientes como o Facebook é efetivo e como a partir dele a gente consegue criar estratégias para gerar resultado e gerar valor, né? E tem um dado que desde 2016 o número de idosos 60 a mais, né, a gente vai falar idoso e tal, mas é isso aí mesmo, tá? Geração prateada, Vá. Vamos fomentar esse conceito aí. Desde 2016, então, essa geração prateada cresceu 56% no Facebook. É um número que, depois dessa pandemia, então, tá um mergulho gigantesco para isso, para estreitar relações, para encontrar a galera do ginásio. E eu sempre trago o exemplo, né, da minha oma, que é a minha avó, como a gente chama, e ela encontra todas as pessoas possíveis no Facebook, inclusive muito mais do que a minha mãe. E a minha oma tem está se encaminhando para os 86 anos, e a minha mãe ainda não tem 60. E ela é extremamente ativa, ela encontra as pessoas lá do Paraná, do Mato Grosso, que são os parentes dela, porque realmente ela tem mais habilidade aí com essa rede social, se encontrou e adora. Vamos que te vamos. Cursos para melhor idade, tá? Abraço. Existe um projeto muito interessante e quem criou esse projeto está aqui, nesse momento com a gente,
aqui no Flipcast. Quem será? Vamos apresentar esse projeto. Esse projeto se chama Vomo que Vomo e a idealizadora desse projeto é a Bárbara, que está aqui desde o início do Flipcast. Bárbara, o que é o Vomo que Vomo e o que ele tem a ver com a geração prateada? Isto mesmo, o Vomo que Vomo, ele vem muito nessa ideia que a gente conversou até agora, assim, de prestar atenção para os hábitos, para a mudança de comportamento, e o Vomo, ele é cursos para melhor idade, né? Eu acho que eu até vou mudar o Vomo, vou deixar curso para geração prateada. Olha aí. Porque o Vomo nasceu a partir dessa experiência que a minha Oma teve com as redes sociais, né? A ideia sempre foi inspirar outras pessoas, outros idosos a encontrarem nas redes sociais essa forma leve, descontraída e principalmente assim essa autonomia gigantesca que ela tem usando as redes sociais. Então o Vomo, ele é assim, ó, a gente usa o analógico para ensinar o digital, com ferramentas que os nossos idosos têm guardado lá no fundo da caixolinha, né? Todo mundo gosta de pintar, de colorir, de jogar carta, de fazer dominó. Então, o Vomo traz toda essa metodologia para a gente aprender sobre o Instagram, sobre como mandar um áudio no WhatsApp, sobre como tirar uma foto e anexar ela lá dentro da conversa, né? E até outros conceitos, como o Lipe comentou antes da mãe dele, o internet banking, que hoje exige tanto, né? Os idosos estão em casa, essa onda de vem vacina, não vem vacina, precisa apagar a luz, os filhos estão longe. Então, o Vomo é um empurrão aí, para que a gente possa startar, quem ainda não está online, comece a estar online agora, né? E analisando isso, né, Bárbara, o Vomo que Vomo, ele pode ser o pontapé inicial para a independência dessa pessoa aí, da geração prateada, de ter acesso a serviços, produtos, e outro item bem importante, né, a telemedicina. Ele conseguir dominar bem essa tecnologia para conseguir receber uma consulta do seu médico, o médico vai mandar a receita para a farmácia, a pessoa entra no aplicativo da farmácia, já solicita o remédio, o motoboy traz na sua casa, e aí nós temos uma pessoa da geração prateada totalmente independente a partir da tecnologia. E, Bárbara, se a Oma, como tu fala, não souber ou não aprender exatamente um item, o que ela costuma dizer? A Oma é Vomo que Vomo, né? A gente a gente costuma prestar muita atenção assim na forma como a Oma reage, e eu acho que é isso que o Vomo quer levar para as pessoas, é que nem sempre a gente vai acertar, e tudo bem. A Oma é alguém que protege extremamente os seus dados, ela não cai em golpes, assim, ela tem muito medo, muito receio, e isso faz com que todo o movimento digital dela tenha, ao mesmo tempo que seja muito explorador, ele é de extremo cuidado. Então dá sim para a gente estar online, para os nossos pais, para os nossos avós aprenderem a mexer muito mais e melhor, e ainda assim preservar aquela intimidade ou os dados e a privacidade deles, né? O Vomo busca isso, busca certificar mais autonomia, assim, e mostrar que dá certo. E eu gosto muito de usar a Oma como modelo, porque tudo que ela fala funciona. E quem for seguir lá o Vomo que Vomo nas redes sociais vai encontrar várias frases dela. E uma frase que ela sempre fala assim: se parou, pifou. Então a gente não pode parar, né, gente? A gente precisa olhar para esse futuro, precisa ajustar as arestas necessárias, mas se adaptar. Inclusive, ó, a gente tem um outro episódio que a gente fala de adaptabilidade. Já aproveita e já escuta também. Ô, Bárbara, tu falando assim, a tua avó aí com 85, né? Acredito que ela foi a pioneira, então, da geração prateada aí, pelo jeito. Ela que tá levando todo mundo para esse caminho.
Acho que sim, acho que pelo menos as amigas dela, assim, ela fica realmente muito triste quando as amigas delas não têm acesso, sabe, ao smartphone, porque o telefone fixo não existe mais, né? Então elas não conseguem se comunicar. Hoje a minha oma se comunica com as filhas das amigas para ter novidades. Aí tem outro ponto, né? Claro, além de ser independente com as questões de compra, home banking ou até telemedicina, eu acho que vem um fator bem importante na qualidade de vida da geração prateada, que é o seguinte, né? Continuar participando dos eventos da família através dos grupos, né? A gente vê que alguns avós não têm acesso aos grupos da família e está rolando todo um relacionamento, piada, fotos antigas, fotos, né, das crianças e tal, e existe uma parcela aí que não domina a tecnologia, não tem acesso a esse relacionamento familiar moderno, né? Isso é triste, né? E o Vomo que Vomo, ele vem também para atender isso. E até uma outra aluna minha que me procurou durante a pandemia é que ela não conseguia participar das videochamadas de aniversário, né? A gente não pode mais fazer aniversário. Então, ela não conseguia, todo mundo cantava parabéns para os netos e tal, e ela perdia esse momento super primordial. E aí, vamos que vamos, né, gente? Para frente. Bom, quem quiser saber mais desse projeto, Bárbara, fala aí os canais que o Vomo que Vomo estão disponíveis, ou quem quer informação sobre isso também, ou daqui a pouco uma empresa que tiver interesse em fomentar esse projeto, como que entra em contato, como que acha mais sobre o projeto? Bom, todo o nosso conteúdo está lá em flipestrategia.com.br, é só entrar lá, e pode também seguir a gente no Instagram, do Vomo que Vomo, e também na página do Facebook, Vomo que Vomo. Mas entrando aí no nosso site, a gente tem todas as especificações, pode chamar a gente pelo WhatsApp, mandar um inbox, pedir qualquer informação e tudo certo. Muito bem, pessoal. Então, o Flipcast de hoje vai ficando por aqui. A gente abordou sobre as oportunidades de mercado com a geração prateada. Também aprendemos mais sobre o Vomo que Vomo, esse baita projeto. Bárbara, parabéns pela iniciativa e a gente fica aí na torcida que esse projeto cresça cada vez mais. Quero parabenizar a Bárbara também pela iniciativa. O Vomo que Vomo é uma maneira simples, didática, de abrir as portas de um mundo para essa parcela da população que não é tão familiarizada com o digital, né? Não só para as questões de acessibilidade em relação a internet banking, a e-commerce e tudo mais, mas também ao próprio relacionamento com amigos e familiares, né? A gente sente que essa parcela da população cada vez mais vai estar familiarizada com esse tipo de tecnologia, mas também vai estar cada vez mais ativa, né, na rotina de todos, e a ideia hoje era, de fato, mostrar a importância que essa parcela da população tem e cada vez mais terá na questão mercadológica para todas as empresas. Muito bem, pessoal, esse foi o Flipcast de hoje, com as oportunidades de mercado, com a geração prateada. Atenção, empresas, fiquem ligadas aí neste mercado. E para ti que está ouvindo a gente, gostou do conteúdo, lembrou de alguém que pode fomentar essa oportunidade aí com essa geração, envia esse conteúdo, compartilha através do Spotify, YouTube ou também pelo site da Flip Estratégia, que é www.flipestrategia.com.br. E, Tonho, para quem tiver sugestão de pauta, crítica, elogio, pode fazer como? Basta acessar o nosso site ou as nossas redes sociais, @FlipEstratégia, no Instagram e no Facebook. Converse com a gente, a opinião de vocês é muito importante, a gente quer somar e a gente quer trazer conteúdos que, de fato, contribuam no dia a dia das empresas e cada vez mais. Muito bem, pessoal. Vomo que vomo, então. Esse foi o Flipcast de hoje. Muito obrigado por estar com a gente até agora. Tchau, tchau, tchau. Valeu, pessoal. Gente. Até a próxima. Valeu. Valeu. Vomo que vomo. Se eu fiz errado, me manda fazer de novo, tá bom?